Minha diretoria, o Água Santa venceu o Palmeiras por 2-1 no primeiro jogo da final e vou dizer uma coisa pra vocês que vocês não esperavam, merecidamente. O Água Santa não só surpreendeu o Palmeiras, como foi melhor do que o Palmeiras, que esteve numa tarde bem ruim, teve algum momento ali no segundo tempo e tal, onde ele consegue o segundo gol e depois ele volta pro normal. O Água Santa coloca o jogo em igualdade e consegue vencer o Palmeiras com 2 gols de Bruno Mezenga, aquele mesmo que era do Flamengo, uma eterna revelação do Mengão que tá vingando aos 34 anos, tá fazendo 2 gols em final de Campeonato Paulista. Bom, vamos lá. Separar o Palmeiras do Água Santa, tá? Então, assim, o Água Santa, todos os méritos, grande. É um time bem treinado pra caralho, jogou um futebol muito diferente, inclusive, do que jogou contra o São Paulo. Jogou propondo o jogo, quando tinha bola, agredia com qualidade e tal, não sei o quê. Não foi um jogo. Não foi um time extremamente defensivo que não quis saber de jogo e tal. Jogou muito mais do que jogou contra o São Paulo, merecedor do resultado. E aí tem os méritos do Água Santa, né? Esses méritos do Água Santa, se você for buscar lá atrás, nós vamos num passado onde quando o time pequeno batia o time grande, nós tínhamos um futebol, que é onde eu gosto mais do futebol antigo do que hoje, onde você terminava esse jogo e você falava, opa, olha só, no Água Santa tem 2, 3 jogadores ali que vão virar jogador de time grande, seleção brasileira. Esses caras estão desequilibrando o jogo. E não é isso que a gente está vendo. O que a gente está vendo são times menores, com investimentos infinitamente menores, conseguindo fazer através do formato coletivo, tático, intenso, físico, etc., um jogo equilibrado com um time extremamente caro e qualificado. Isso significa o quê? Que o futebol ainda tem graça? Também. Mas isso significa que não é mais uma questão de quando o Bragantino fazia isso, a gente olhava e falava, mas o que tem no Bragantino? Pô, o Bragantino tem 3, 4 jogadores saindo de lá, foi jogar no Palmeiras, seleção brasileira, caralho. Era aquilo que fazia do Bragantino diferente. Hoje os times pequenos que têm igualado os jogos, eles não estão jogando esses jogadores para time grande, se tornando grandes jogadores. Eles são coletivos fortes, que é o suficiente hoje para você fazer frente a grandes investimentos. E talvez, a médio e longo prazo, comece a fazer com que os grandes times do Brasil comecem a falar, olha, eu não vou ficar contratando jogador de 400, 500 mil reais, porque se é para ser competitivo, eu posso comprar vários jogadores aqui de 25 e de repente ser tão competitivo quanto. E em alguns casos é verdade. Por exemplo, dificilmente o time do Água Santa hoje perderia para o São Paulo, para o Vasco, para o Cruzeiro, né? Para o Botafogo, que são times com investimentos muito mais altos, mas que não tem o mesmo coletivo funcionando. Só que a graça do futebol é o ídolo, a referência, o torcedor vai no estádio para isso. Que isso representaria uma quebra do futebol. Então, esse tipo de jogo como o de hoje é um tipo de jogo que demonstra para onde o futebol está indo, o que não tem absolutamente nada a ver com o Água Santa, que está fazendo o papel dele brilhantemente no Campeonato Paulista. Rica, tá resolvido? De jeito nenhum. Palmeiras é favorito? Sim, mesmo com 2-1, Palmeiras é favorito. O Palmeiras tem todas as condições dentro de casa. É o mesmo Palmeiras que pegou o São Paulo, perdeu o primeiro jogo, meteu 4 no São Paulo. Então agora é o Água Santa. Acho que o Palmeiras hoje individualmente jogou mal. Vários jogadores do Palmeiras hoje pareciam pensando no jogo da Libertadores, pensando na morte da Bezerra, né? Vários jogadores errando lances que não fazem parte ali desse time do Palmeiras. O Abel mexeu bem ali no intervalo, conseguiu corrigir alguma coisa, mas no final do jogo o Água Santa fez o gol e terminou com a vitória. Acho que o Palmeiras vira? Acho. Acho que o Palmeiras hoje jogou a partida normal do Palmeiras? Muito longe disso. Eu acho que o Água Santa jogou 100% do que ele sabe e o Palmeiras jogou 40%. O Palmeiras jogou mal hoje, né? Desconcentrado, com vários valores individuais não rendendo e tal. E acho que dificilmente isso se repete 2 vezes. Como são 2, se fosse um jogo só, né, nós teríamos realmente a possibilidade de alguma coisa. Mas como são 2 jogos, é muito difícil o Palmeiras fazer 2 jogos desse e o Água Santa acertar 2 vezes uma partida dessa. Mas é futebol, né? É possível que aconteça e dá pra considerar. De novo, eu vou bater na tecla do Hendrick. Acho um jogadoraço, acho que vai ser um puta craque. Não gosto da posição que ele joga. Acho que entre você deixar um Rony, que é um jogador limitado, enfiado dentro da área entre os defensores, e o Hendrick mais aberto, e você deixar o Hendrick enfiado na área e o Rony mais aberto, eu prefiro a opção do Hendrick com algum espaço. Eu não vi ainda no profissional o Hendrick jogar uma partida com espaço. O Hendrick sempre joga ou de costas pro gol, ou como centroavante brigando com os caras, né? Ele tem 16 anos, né? Ou então ele entra no segundo tempo numa condição onde ele tem menos possibilidade, menos a bola no pé. E nesse momento o Rony vai abrir para fazer a jogada. E aí eu fico pensando, assim, talvez não seja a principal característica do Hendrick jogar aberto? Sim, pode ser. Talvez seja a característica do Hendrick jogar um pouco atrás do centroavante mais fixo ali, enfiado no meio, no último zagueiro? Pode ser. Mas o Hendrick sem espaço, para mim, é um absurdo. Porque tudo que, se eu fosse treinador do Palmeiras, tudo que eu pudesse fazer para dar 1 metro pro Hendrick, eu faria. Seja puxar ele para trás, seja abrir ele para um lado. Porque o Hendrick com 1 metro, ele faz muito mais do que ele faz encaixotado dentro da defesa. Então eu continuo achando que o Hendrick está sendo mal aproveitado pelo Abel. Tudo bem, puta parte de um processo, o Hendrick pode virar o melhor centroavante do mundo e tal. Mas hoje, como ele tem 16 anos, como ele não tem, né, a mesma
condição física, nem a malandragem de sair daquela confusão ali na área, eu acho que o Endrick podia jogar com um pouquinho mais de espaço em outras funções. Hoje o Palmeiras não teve bem, os jogadores de articulação do Palmeiras não tiveram bem, o Rony não teve bem, enfim, os jogadores do Palmeiras do meio pra frente hoje não se acertaram. Eu acho que teve uma falta de dose de concentração. Em alguns momentos do jogo eu senti que o Palmeiras estava meio pensando em outra coisa. Sabe assim, o Água Santa focadaço e o Palmeiras naquela coisa de eu vou ganhar, a hora que eu quiser eu vou ganhar. E não é assim, né? Hoje em dia não é mais assim. Acho que o Palmeiras vai ganhar no segundo jogo, acho. Mas pode ganhar por um gol e perder os pênaltis. Ué, pode acontecer. Né? Então, acho que faltou um pouquinho de concentração. Acho que tem o fator Libertadores na quarta-feira também, que o Palmeiras também evidentemente está de olho, embora não precise tanto, né? Porque não é nenhum jogo, nenhum bicho de 7 cabeças ainda, o primeiro jogo da primeira fase e tal. Mas evidentemente que se o Palmeiras poupa os seus jogadores contra o Água Santa ou na Libertadores para jogar contra o Água Santa, fica uma situação muito difícil de sustentar para o torcedor. Imagina o Palmeiras tendo que explicar pro torcedor. Então, nós vamos jogar contra o time reserva, contra o Água Santa, pra jogar Libertadores. O cara fala, pô, mas vocês vão jogar com reserva na final? Caralho, eu quero o título. Como é que vocês vão jogar com a reserva? Então não dá pra explicar. Primeiro jogo da fase do grupo da Libertadores, não dá pra explicar. Se você eventualmente usar os reservas na Libertadores pra jogar com o Água Santa, o mesmo palmeirense vai falar, você tá poupando numa Libertadores pra jogar com o Água Santa? É a mesma coisa. Então, assim, o Palmeiras ficou numa sinuca de bico do caralho. Qualquer coisa que ele fizesse, qualquer decisão que ele tomasse nessa questão física, de preparar o elenco, de poupar o elenco para chegar nessas duas competições, ele tomaria porrada. Então, eu acho que ele botou o time titular e acho que, instintivamente, os próprios jogadores do Palmeiras hoje não deram o máximo que eles podiam pela sequência dos dois jogos realmente valiosos agora. O segundo jogo contra o Água Santa e o jogo da Libertadores no meio de semana. Não vou considerar que isso é um equívoco, se está certo ou errado, eu acho que é instintivo, eu acho que o jogador de futebol ele reage dessa maneira e tal, bota uma boa dose do resultado de hoje na má partida do Palmeiras, mas a principal dose na ótima partida que o Água Santa fez, jogando inclusive melhor do que jogou contra o São Paulo, contra outros times onde ele conseguiu ali uma bola no contra-ataque, alguma coisa assim, porque hoje ele teve volume de jogo em alguns momentos, teve bola trabalhada, teve bolas retomadas do Palmeiras que o Água Santa trocava de pé em pé, sabe? Coisa de time bem treinado. Claramente o time do Água Santa é um time muito bem preparado para jogar esse Campeonato Paulista. É um time que, como diria o meu amigo Facincani, 7 anos atrás, quando ele disse era verdade, ele tinha acabado de ser um time de várzea, né? O Água Santa tinha se tornado um time profissional e em muito pouco tempo está jogando final de Campeonato Paulista, o que caracteriza, no mínimo, um projeto muito bem feito que merece o nosso reconhecimento. Mas ainda que com reconhecimento e etc., eu acho que vai dar Palmeiras.